9 ações para se aproximar do Espírito Santo e transformar sua vida. Quantas vezes você já se sentiu incompleto, mesmo cercado de coisas, pessoas e conquistas? Existe um espaço dentro de cada ser humano que nada no mundo consegue preencher. Nem sucesso, nem dinheiro, nem reconhecimento. Esse espaço pertence ao Espírito Santo. Enquanto não nos aproximamos dele, carregamos um vazio silencioso que rouba a paz e desgasta a alma. É nesse ponto que muitos vivem confusos, cansados e até perdidos, buscando respostas em lugares que jamais poderão oferecer o que só Deus pode dar. A verdade é que o Espírito Santo não é uma ideia distante ou uma força abstrata. Ele é uma pessoa presente, real, consoladora e transformadora. Ele foi prometido por Jesus como aquele que estaria conosco todos os dias para nos guiar, ensinar e fortalecer. Em João capítulo 14, versículo 16, Jesus afirmou que pediria ao Pai que enviasse o Consolador, o Espírito da Verdade, para estar conosco para sempre. Essa promessa não foi apenas para os discípulos, mas para todos que creem. Isso significa que hoje e agora você pode experimentar a presença viva do Espírito que transforma histórias. Talvez você esteja passando por lutas internas, sentindo-se distante de Deus, sem forças para orar ou até mesmo com a impressão de que Ele se esqueceu de você. Mas o Espírito Santo deseja se aproximar e trazer renovo. Ele quer quebrar correntes que te prendem, iluminar caminhos escuros, curar feridas da alma e reacender a chama da fé que o tempo e as dificuldades tentaram apagar. Aproximar-se do Espírito é abrir espaço para que a vida seja conduzida por uma força que não falha, por uma presença que não abandona e por um amor que não se esgota. E é exatamente sobre isso que vamos falar. Existem ações práticas, passos claros que qualquer pessoa pode dar para viver mais perto do Espírito Santo. Não são fórmulas mágicas, mas atitudes espirituais que criam espaço para que ele se revele de maneira profunda. São escolhas que transformam o coração, purificam a mente e fortalecem a fé. Essas 9 ações que você vai descobrir ao longo deste vídeo não apenas aproximam você do Espírito, mas também abrem portas para uma vida marcada por paz, coragem e propósito. Você vai perceber que não precisa ser perfeito para que o Espírito habite em você. Ele não espera por pessoas sem falhas, mas por corações dispostos. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres imperfeitos que, ao se renderem ao Espírito de Deus, viveram milagres extraordinários. Pedro negou Jesus, mas foi cheio do Espírito e se tornou pregador ousado. Paulo perseguiu cristãos, mas ao ser tocado pelo Espírito, sua vida foi completamente transformada e ele se tornou um dos maiores apóstolos da história. Isso nos mostra que qualquer pessoa, incluindo você, pode viver essa transformação. O vazio que você sente hoje pode ser preenchido. A distância que você percebe pode se encurtar. A vida que parece comum pode se tornar extraordinária quando o Espírito Santo encontra espaço para agir. Agora abra o coração e se prepare, porque vamos começar a jornada das 9 ações que aproximam você dele e podem transformar toda a sua vida. Chamado interior, o desejo de algo maior. Dentro de cada ser humano existe uma sede que não pode ser saciada por nada terreno. Essa sede se manifesta como inquietação, como o sentimento de que sempre falta algo, mesmo quando aparentemente temos tudo. É o chamado interior do Espírito Santo. É ele quem desperta em nós o desejo de buscar algo maior, de procurar um propósito que vá além da rotina, além das conquistas, além das circunstâncias passageiras da vida. Esse chamado não é fruto do acaso, mas um convite divino para nos aproximarmos de Deus e experimentarmos transformação real. A Bíblia mostra claramente que essa sede espiritual não é exclusiva de alguns. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, está escrito que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Isso significa que fomos criados com essa necessidade de conexão com o eterno. É por isso que nada material consegue preencher totalmente a alma. O Espírito Santo desperta em nós essa busca, porque ele é a resposta para o vazio que sentimos. Olhe para a história de Nicodemos em João capítulo 3. Ele era um mestre da lei, um homem respeitado e conhecedor das Escrituras. Mas havia em seu coração
algo que o impulsionou a procurar Jesus à noite. Ele sentia falta de algo maior. O chamado interior já o movia, e quando encontrou Jesus, ouviu a mensagem do novo nascimento, nascer da água e do Espírito. Essa experiência mostra que o desejo de algo maior é obra do Espírito Santo, que conduz cada um a buscar a verdade. Esse chamado interior também se manifesta nos momentos de dor e crise. Muitas pessoas só percebem a voz do Espírito quando estão diante de situações que fogem do controle. É no silêncio da noite, na solidão da alma ou nas lágrimas de um coração cansado que surge a percepção de que só Deus pode trazer resposta. O Espírito Santo usa essas situações para nos conduzir ao Pai, despertando em nós o anseio por uma vida transformada. Reconhecer esse chamado é o primeiro passo para se aproximar do Espírito Santo. Quando você percebe que o vazio não é carência emocional ou apenas falta de conquistas, mas sede espiritual, começa a trilhar o caminho da verdadeira transformação. Essa sede é um presente, porque te mostra que existe algo além do que os olhos veem. E é nesse ponto que muitos erram. Tentam calar o chamado interior com distrações, prazeres momentâneos ou realizações passageiras. Mas quanto mais se busca fora de Deus, maior se torna o vazio. Somente quando nos rendemos ao Espírito Santo é que encontramos descanso e plenitude. Ele nos chama não para nos condenar, mas para nos preencher, guiar e curar. Se você sente que há um anseio dentro de você, não o ignore. Esse desejo não é fraqueza. É a voz do Espírito pedindo espaço. É Ele mostrando que existe um nível mais profundo de relacionamento com Deus. Abra o coração, reconheça o chamado e permita-se ser conduzido. O chamado interior é o início da caminhada. Agora que você já entende a importância de ouvir essa voz dentro de si, é hora de aprender a identificar e quebrar as barreiras invisíveis que podem te afastar da presença do Espírito. Quebrando as barreiras invisíveis. Muitas pessoas desejam sentir mais da presença do Espírito Santo, mas enfrentam obstáculos que não conseguem explicar. São barreiras invisíveis que impedem a alma de avançar na comunhão com Deus. Elas não aparecem de forma física, mas se manifestam em atitudes, pensamentos e sentimentos que se acumulam no coração. O Espírito deseja se aproximar, mas essas barreiras precisam ser derrubadas para que o relacionamento com Ele seja pleno e transformador. Uma dessas barreiras é o pecado não confessado. Ele gera culpa, vergonha e um distanciamento silencioso. O coração sabe que errou, mas ao invés de buscar perdão, prefere se esconder. Essa barreira é antiga. Em Gênesis capítulo 3, versículos 8 a 10, Adão e Eva, após desobedecerem a Deus, se esconderam no jardim porque sentiram medo e vergonha. O mesmo acontece hoje. Ao invés de correr para os braços do Pai, muitos correm para longe dele. O pecado não confessado fecha a porta da intimidade, mas quando confessado e abandonado, abre caminho para a reconciliação e para o agir do Espírito Santo. Outra barreira é a distração. Vivemos em um tempo de excesso de informações, ruídos e estímulos. A mente sempre ocupada não encontra espaço para ouvir a voz suave do Espírito. Elias, em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12, esperava ouvir Deus no vento forte, no terremoto e no fogo, mas o Senhor se manifestou em um sussurro suave. Assim também acontece conosco. Enquanto buscamos sinais grandiosos, perdemos o simples toque do Espírito, abafado pelo barulho da vida. A distração é uma barreira invisível, mas poderosa, que precisa ser vencida com disciplina espiritual. Também há a barreira das feridas emocionais. Mágoas, ressentimentos e traumas não tratados criam muros que impedem o coração de confiar totalmente em Deus. O Espírito Santo deseja curar essas feridas, mas muitas vezes insistimos em guardá-las. O perdão se torna a chave para derrubar essa barreira. Em Mateus capítulo 6, versículo 14, Jesus ensinou que, se perdoarmos as pessoas, também receberemos o perdão do Pai. O perdão não é apenas libertação para quem o recebe, mas também para quem o oferece. Essas barreiras invisíveis podem parecer intransponíveis, mas a boa notícia é que o Espírito Santo tem poder para derrubá-las. A confissão sincera, a entrega da mente e o ato de perdoar são passos que abrem espaço para ele agir.
Quando o coração decide se livrar dessas prisões, o espírito encontra liberdade para encher a vida com paz, direção e transformação. É importante entender que essas barreiras não desaparecem sozinhas. Elas precisam ser identificadas e tratadas com intencionalidade. Isso exige coragem para encarar a verdade, humildade para confessar e fé para se entregar. Mas quando cada barreira cai, a presença do Espírito se torna mais clara e poderosa, trazendo um nível de intimidade que antes parecia impossível. Se você tem sentido distância de Deus, talvez haja barreiras invisíveis que precisam ser derrubadas. Pergunte ao Espírito Santo quais são elas e permita que ele te conduza ao caminho da liberdade. Porque nenhuma barreira, por maior que pareça, é capaz de resistir ao poder de quem se rende totalmente a Deus, o poder da confissão e do arrependimento. A verdadeira transformação espiritual começa quando o coração reconhece suas falhas e se apresenta diante de Deus com sinceridade. A confissão não é apenas um ato de palavras, mas uma postura de humildade que abre espaço para o Espírito Santo agir. Quando confessamos nossos erros, estamos reconhecendo que precisamos de ajuda, que não conseguimos sozinhos e que necessitamos da graça que vem do alto. O arrependimento é mais do que remorso. É a decisão de abandonar o caminho errado e escolher uma vida nova, guiada pelo Espírito. Um exemplo profundo disso está na história do rei Davi. Em Salmos capítulo 51, após ser confrontado pelo profeta Natã por causa de seu pecado, Davi escreve uma oração que ecoa até hoje como modelo de arrependimento sincero. Ele clama: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável." Davi não tentou se justificar, não buscou desculpas. Ele reconheceu sua falha e pediu que Deus restaurasse sua comunhão. Esse clamor genuíno abriu espaço para que o Espírito de Deus continuasse agindo em sua vida. O arrependimento verdadeiro não é apenas sentir tristeza pelo erro, mas dar uma resposta prática. É mudar de direção, mesmo que isso custe renúncias. Pedro, após negar Jesus, chorou amargamente, mas foi restaurado e se tornou uma das colunas da igreja primitiva. Judas, por outro lado, sentiu remorso, mas não buscou arrependimento diante de Deus, e seu destino foi trágico. Isso nos mostra que a diferença entre culpa e arrependimento está em onde colocamos nosso coração. Se na desesperança ou na graça restauradora do Senhor, a confissão diante de Deus também quebra as correntes da acusação. O inimigo deseja que os pecados permaneçam escondidos para usar a culpa como arma, mas quando trazemos à luz, perdemos o peso do segredo. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, está escrito: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça." A promessa é clara. O perdão não é um acaso. É garantido para todo aquele que confessa com sinceridade. O arrependimento abre espaço para a presença do Espírito Santo. Ele não habita em corações endurecidos, mas em corações quebrantados. Quando nos colocamos diante de Deus com verdade, o Espírito encontra liberdade para restaurar, consolar e renovar. A confissão é a porta de entrada para a intimidade. O arrependimento é a chave que destranca os cadeados da alma. É por isso que, se você deseja se aproximar do Espírito Santo, precisa começar olhando para dentro de si. Pergunte: existe algo que preciso confessar? Há caminhos que preciso abandonar? Se a resposta for sim, não adie. Vá até Deus em oração. Abra o coração e deixe que o Espírito Santo limpe, cure e fortaleça. Esse passo pode ser o início de uma nova jornada, marcada por liberdade e transformação. A confissão e o arrependimento não são sinais de fraqueza, mas de coragem. Eles demonstram que você deseja mais de Deus do que da sua própria vontade. E quando você toma essa decisão, o Espírito Santo se aproxima, trazendo uma presença tão real que muda não apenas a sua fé, mas toda a sua vida. Oração que atrai a presença. A oração é mais do que palavras lançadas ao vento. É um encontro real com o Deus vivo. Ela é a ponte que conecta o coração humano ao coração divino. Quando alguém ora com sinceridade, cria espaço para que o Espírito Santo se manifeste de forma poderosa. A oração que atrai a presença não é a mais bonita em palavras ou a mais longa em tempo, mas a que nasce de um coração quebrantado e sedento por Deus.
A Bíblia nos mostra, em 1 Samuel capítulo 1, a história de Ana, uma mulher que chorava diante do Senhor por não conseguir gerar filhos. Sua oração não tinha palavras articuladas, mas lágrimas e entrega. E foi essa oração sincera que moveu o coração de Deus e trouxe resposta. Esse exemplo revela que a força da oração não está na forma, mas na autenticidade. O Espírito Santo responde quando a oração é feita em espírito e em verdade. Jesus também nos ensinou em Mateus, capítulo 6, versículos 6 a 8, que a oração deve ser feita em secreto, diante do Pai que vê em oculto. Ele nos lembra de que a oração não é espetáculo, mas intimidade. Esse ensinamento mostra que a oração que atrai a presença não busca a aprovação de homens, mas conexão com Deus. O Espírito Santo se manifesta de maneira especial quando a oração é feita com fé. Em Atos capítulo 4, após a igreja orar unida pedindo ousadia, o lugar em que estavam reunidos tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo. Isso prova que a oração não apenas atrai a presença, mas também libera poder e transformação. No entanto, muitos tratam a oração como último recurso, quando deveria ser o primeiro passo. Ela não é apenas para momentos de desespero, mas para o cotidiano. Orar antes de tomar decisões, antes de sair de casa, antes de dormir, é cultivar uma vida de intimidade constante com o Espírito. É como respirar espiritualmente. Sem oração, a fé se enfraquece, mas com oração, o coração se enche de esperança e direção. Para atrair a presença do Espírito Santo, é importante que a oração seja feita com entrega total. Não basta pedir, é preciso se render. Muitas vezes a oração verdadeira não pede bênçãos, mas oferece a própria vida. É nesse lugar de rendição que o Espírito encontra liberdade para agir sem limites. Se você deseja se aproximar mais do Espírito Santo, faça da oração o centro da sua rotina. Reserve tempo para estar a sós com Deus. Fale com Ele sobre suas dores, seus medos, suas alegrias e seus sonhos. E depois de falar, aprenda a ouvir. Muitas vezes o Espírito responde não apenas com palavras, mas com paz, com clareza ou até com um silêncio que acalma a alma. Essa é a oração que atrai a presença, sincera, de fé, constante e rendida. É através dela que o Espírito Santo encontra espaço para transformar sua vida de dentro para fora, trazendo respostas que não vêm dos homens, mas diretamente do céu. A palavra como voz viva do Espírito. A Bíblia não é um livro antigo guardado em prateleiras. Ela é a palavra viva de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e continua falando de forma atual e poderosa a cada geração. Quando alguém abre as Escrituras com coração sincero, não encontra apenas histórias do passado, mas ouve a própria voz de Deus guiando, corrigindo, fortalecendo e revelando caminhos. É através dela que o Espírito Santo fala de maneira clara, direta e transformadora. Um exemplo marcante está em Atos capítulo 8, quando Filipe foi conduzido pelo Espírito a encontrar o eunuco etíope, que lia a profecia de Isaías. Aquele homem não compreendia o que estava escrito, mas desejava entender. Então Filipe lhe explicou que a profecia falava de Jesus. Ao ouvir a palavra interpretada pelo Espírito, o coração do eunuco se abriu e ele pediu para ser batizado ali mesmo. Isso nos mostra que a palavra, iluminada pelo Espírito, não apenas informa, mas transforma. O Espírito Santo usa a Bíblia para revelar verdades que muitas vezes não enxergamos. Quantas vezes você já leu um versículo conhecido e, em determinado momento da vida, ele ganhou um sentido totalmente novo? Isso acontece porque o Espírito torna a palavra viva, aplicando-a de acordo com a necessidade do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12, declara que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito. Esse é o poder da voz viva do Espírito. Aqueles que desejam se aproximar mais do Espírito Santo precisam desenvolver um relacionamento profundo com a palavra. Não basta lê-la superficialmente. É preciso meditar, refletir e permitir que cada versículo molde o caráter e guie as decisões. Josué capítulo 1, versículo 8, afirma que aquele que medita na lei do Senhor dia e noite prosperará em tudo o que fizer. Esse é o efeito da palavra quando se torna parte da vida. Ela gera transformação prática e visível.
Infelizmente, muitos têm tratado a Bíblia apenas como referência histórica ou como manual religioso. Mas a verdade é que, sem a palavra, não existe crescimento espiritual. O Espírito Santo sempre age em harmonia com as Escrituras, nunca fora delas. Qualquer experiência espiritual verdadeira será confirmada pela Bíblia. É por isso que precisamos voltar a ela constantemente, com o coração aberto, para ouvir o que o Espírito deseja ensinar. Ao se aproximar da palavra, você estará se aproximando do próprio Espírito Santo. Cada leitura pode ser uma conversa, cada versículo pode ser uma resposta, cada capítulo pode se tornar uma revelação. Não se trata apenas de adquirir conhecimento, mas de permitir que a voz de Deus encontre espaço para guiar sua vida de maneira prática e sobrenatural. Se você deseja ouvir mais a voz do Espírito, abra as Escrituras todos os dias. Leia com expectativa, ore pedindo entendimento e esteja disposto a obedecer ao que ele mostrar. O Espírito Santo falará através das palavras, trazendo direção, consolo e coragem para enfrentar os desafios da vida. Louvor que abre os céus. O louvor é uma das armas espirituais mais poderosas que existem. Ele não é apenas cantar músicas, mas declarar quem Deus é, exaltando sua grandeza acima de todas as circunstâncias. Quando o coração se entrega em adoração verdadeira, os céus se abrem e o Espírito Santo se manifesta de forma sobrenatural. O louvor não depende de ambiente favorável ou de emoções momentâneas. Ele nasce de uma fé que reconhece que Deus é digno, mesmo em meio às lutas. Um dos relatos mais impressionantes está em Atos capítulo 16, versículos 25 e 26. Paulo e Silas estavam presos, feridos e acorrentados, em uma prisão escura, mas escolheram louvar a Deus no meio da dor. A Bíblia diz que, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Esse episódio mostra que o louvor tem poder de libertar, de abrir portas e de atrair a intervenção divina. O louvor abre os céus porque desloca o foco do problema para a presença de Deus. Enquanto olhamos apenas para as dificuldades, o coração se enche de medo e ansiedade. Mas quando levantamos louvores, mesmo sem sentir vontade, declaramos pela fé que o Senhor é maior do que qualquer situação. Essa atitude atrai a presença do Espírito Santo, que habita em meio aos louvores do seu povo, como está escrito em Salmos capítulo 22, versículo 3. Outro exemplo está no Antigo Testamento, em 2 Crônicas, capítulo 20. O rei Josafá enfrentava um exército inimigo muito maior do que o seu, mas ao colocar cantores para louvar na frente da batalha, viu o inimigo ser derrotado sobrenaturalmente. O louvor não apenas muda o ambiente, mas ativa o agir de Deus em situações impossíveis. É importante entender que o louvor não deve ser condicionado apenas a momentos de vitória. O verdadeiro poder do louvor é revelado quando ele é levantado em meio às lágrimas, quando a alma escolhe confiar em Deus apesar da dor. Nesses momentos, o Espírito Santo age trazendo consolo, paz e força para continuar. Se você deseja se aproximar do Espírito Santo, faça do louvor um hábito diário. Não espere por cultos ou grandes eventos. Louve em sua casa, no trabalho, no silêncio do quarto. Cante e ore em forma de adoração. Levante palavras de gratidão. Quanto mais o coração se volta em louvor, mais o Espírito encontra espaço para se manifestar. O louvor abre os céus porque é linguagem de fé e de entrega. Ele nos coloca em sintonia com o mover de Deus, transformando ambientes e quebrando cadeias invisíveis. Não subestime o poder que existe em adorar com sinceridade. O Espírito Santo se move quando encontra corações que louvam em espírito e em verdade. Comunhão que fortalece a fé. A vida cristã nunca foi projetada para ser vivida de forma solitária. O Espírito Santo age de maneira poderosa quando há comunhão entre irmãos, quando a fé é compartilhada e o amor de Cristo se torna visível na unidade. A comunhão fortalece, edifica e protege, porque nela encontramos apoio espiritual, encorajamento e direção. O isolamento, por outro lado, fragiliza a alma e abre espaço para a dúvida e o desânimo. A igreja primitiva é um exemplo claro disso. Em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, está escrito que os primeiros cristãos
perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E como resultado dessa vida comunitária, sinais e maravilhas aconteciam entre eles, e havia favor e crescimento constante. O Espírito Santo se manifestava poderosamente, porque havia unidade e partilha. Outro exemplo está em Hebreus capítulo 10, versículo 25, onde somos exortados a não deixar de nos reunir como alguns fazem, mas a nos encorajar mutuamente, ainda mais quando vemos que o dia se aproxima. Essa passagem mostra que a comunhão não é opcional, mas uma disciplina espiritual necessária para fortalecer a fé. O Espírito se alegra quando seu povo caminha junto, porque na unidade ele derrama bênção e vida para sempre, como declara o Salmo 133. Na comunhão, as cargas se tornam mais leves, porque há quem ore, aconselhe e apoie. Paulo, em suas cartas, sempre lembrava das igrejas que oravam por ele e o sustentavam em meio às lutas. A fé compartilhada gera resiliência e coragem para enfrentar adversidades. É por isso que o inimigo tenta dividir, causar conflitos e isolar os cristãos, porque sabe que onde há unidade, há força. Mas é importante lembrar que comunhão verdadeira não é apenas estar junto fisicamente. Ela envolve sinceridade, partilha de vida, cuidado mútuo e amor prático. É sentar com alguém e ouvir suas dores, é orar junto, é repartir o que se tem, é estender a mão em tempos de dificuldade. Essa prática não apenas fortalece os relacionamentos humanos, mas abre espaço para que o Espírito Santo se manifeste em graça e poder. Se você deseja se aproximar mais do Espírito, busque estar cercado de pessoas que compartilham da mesma fé. Participe de encontros de oração. Cultive amizades espirituais. Seja parte ativa de uma comunidade de fé. A comunhão fortalece porque lembra que não caminhamos sozinhos, mas como corpo de Cristo, onde cada membro é essencial. Quando o povo de Deus se une em comunhão verdadeira, o Espírito Santo age com liberdade. Ele se manifesta em dons, em consolo, em revelações e em milagres. A fé de um fortalece a fé do outro, criando um ambiente de crescimento e transformação. Essa é a força da comunhão. Aproximar cada vez mais da presença do Espírito Santo e revelar ao mundo o amor de Cristo em ação, sensibilidade ao sussurro do Espírito. O Espírito Santo nem sempre fala em trovões ou sinais grandiosos. Muitas vezes, ele se revela em um sussurro suave, em uma impressão silenciosa no coração, em um pensamento que traz paz ou em uma direção inesperada que muda todo o rumo de uma decisão. Essa voz delicada pode facilmente ser ignorada por quem vive distraído, mas para aqueles que cultivam sensibilidade, ela se torna um guia constante em todas as áreas da vida. Um dos exemplos mais marcantes está em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12. Elias, em meio à sua angústia, esperava encontrar Deus em manifestações poderosas, no vento forte, no terremoto e no fogo. Mas o Senhor não estava em nenhuma dessas formas. Ele veio em um sussurro suave, revelando que sua presença também se manifesta em silêncio e delicadeza. Esse relato mostra que a sensibilidade espiritual não depende de barulho, mas de atenção ao toque suave do Espírito. A sensibilidade ao sussurro do Espírito exige uma vida de quietude interior. O mundo moderno está cheio de distrações, notificações e pressões que abafam a voz de Deus. Quem deseja ouvir o Espírito precisa aprender a silenciar a mente, a reduzir os ruídos internos e a se colocar em posição de escuta. A oração em silêncio, a meditação na palavra e a prática de buscar momentos a sós com Deus são chaves para cultivar essa percepção. O Espírito Santo fala em pequenos detalhes. Às vezes é uma palavra que surge em meio à leitura bíblica. Outras vezes é um incômodo em relação a uma escolha que parecia boa, ou até mesmo um impulso de ajudar alguém inesperadamente. Esses sinais podem parecer sutis, mas quando obedecidos, revelam o cuidado divino em cada passo. Atos capítulo 16, versículos 6 e 7, relata que Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito de pregar em certas regiões e conduzidos a outro lugar. Essa direção não veio com barulho, mas com a sensibilidade de quem sabia ouvir a voz interior de Deus. A sensibilidade também envolve discernir quando é hora de agir e quando é hora de esperar.
Muitas vezes queremos correr à frente de Deus, mas o Espírito nos chama a confiar no tempo certo. Essa percepção só é possível para quem está atento ao sussurro, porque ele nunca grita para competir com as distrações. Ele fala de forma clara, mas exige atenção. Para desenvolver essa sensibilidade é preciso prática diária. Reserve momentos de silêncio. Ore pedindo que o Espírito aguce seus ouvidos espirituais e esteja disposto a obedecer até nas pequenas instruções. Quanto mais obedecemos, mais clara se torna a voz do Espírito. Quanto mais ignoramos, mais difícil fica discerni-la. O sussurro do Espírito é uma demonstração de amor. Ele não força, ele convida. Não impõe, mas orienta. Quando aprendemos a ouvir esse sussurro, descobrimos que não estamos sozinhos em nenhuma decisão. O Espírito Santo se torna nosso conselheiro fiel, guiando com ternura e firmeza ao mesmo tempo. Essa sensibilidade é uma das maiores riquezas da vida cristã, porque transforma cada passo em uma jornada de comunhão viva com Deus. Entrega total. Quando a vida passa a ser guiada, chega um momento na caminhada espiritual em que não basta mais buscar experiências pontuais com o Espírito Santo. É preciso entrega total. Isso significa abrir mão do controle, deixar que ele conduza cada área da vida e confiar que seu plano é maior e melhor do que o nosso. Essa entrega não é parcial. Não é apenas em momentos de culto ou quando a situação aperta. É diária, prática e completa. Quando a vida é entregue, o Espírito deixa de ser um visitante e passa a ser o Senhor que guia cada decisão. Um exemplo poderoso disso está na vida do apóstolo Paulo. Em Atos, capítulo 9, no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus que mudou tudo. Até aquele momento, vivia de acordo com seu próprio entendimento, perseguindo cristãos com zelo humano. Mas quando se rendeu à voz que o chamava, sua vida foi completamente transformada. A partir dali, Paulo deixou de seguir seus próprios planos para viver totalmente guiado pelo Espírito. Essa entrega fez dele um dos maiores instrumentos da fé cristã, mostrando que não existe limite para alguém que se rende por completo. A entrega total envolve confiança absoluta. Muitas vezes queremos segurar as rédeas de certas áreas, carreira, relacionamentos, sonhos pessoais. Mas enquanto não soltamos o controle, o Espírito não pode agir plenamente. É como dar as chaves da casa, mas manter alguns quartos trancados. Ele deseja acesso a tudo, porque só assim pode transformar completamente. Essa entrega também significa disposição para obedecer, mesmo quando não entendemos. Abraão, em Gênesis capítulo 22, obedeceu ao entregar Isaque, seu filho da promessa, confiando que Deus era poderoso para prover. Essa atitude revelou um coração completamente rendido, e o resultado foi a manifestação da fidelidade divina. Assim também é com cada um de nós. A obediência gera caminhos de milagres que só são possíveis quando a vida está entregue. O Espírito Santo não força, ele espera que entreguemos. Mas quando isso acontece, ele assume o lugar de guia, conselheiro e amigo fiel. A entrega total não gera perda, mas ganho. Perdemos a ilusão de controle e recebemos a verdadeira direção. Perdemos o peso das decisões solitárias e recebemos a sabedoria do céu. Perdemos a ansiedade do futuro e recebemos a paz que excede todo o entendimento. Esse é o ponto onde a fé deixa de ser teoria e se torna prática. Onde não apenas ouvimos falar, mas experimentamos a presença do Espírito em cada detalhe. Onde decisões grandes e pequenas são influenciadas por Ele. Onde a vida comum se torna extraordinária porque é guiada por Deus. Se você deseja viver essa entrega, comece hoje. Ore pedindo que o Espírito revele áreas em que você ainda resiste e peça força para abrir mão do controle. A cada dia, entregue novamente seus planos, seus medos e seus sonhos. Com o tempo, você verá que a vida guiada pelo Espírito é muito mais plena do que qualquer plano humano poderia oferecer. A entrega total não é o fim da liberdade, é o início da verdadeira liberdade. É deixar de ser refém das próprias limitações para viver debaixo da direção ilimitada de Deus. Quando a vida passa a ser guiada, tudo muda. A perspectiva, as decisões, os relacionamentos e o futuro. Essa é a transformação que só o Espírito Santo pode realizar em quem escolhe se render por completo.
O impacto das 9 ações na vida diária. As 9 ações que aproximam do Espírito Santo não são apenas conceitos espirituais distantes, mas práticas que transformam a vida real. Quando aplicadas com sinceridade, elas mudam a forma como pensamos, sentimos e agimos. Cada uma delas abre espaço para o Espírito habitar com mais intensidade e nos conduzir em todas as áreas. O impacto não se limita a momentos de oração ou culto, mas se estende ao trabalho, à família, às decisões e até aos pensamentos mais íntimos. Imagine alguém que começa a reconhecer o chamado interior, a sede por algo maior. Esse simples despertar já quebra o ciclo da indiferença e abre portas para um relacionamento vivo com Deus. Em seguida, ao identificar e derrubar barreiras invisíveis, a alma experimenta liberdade de culpas, mágoas e distrações que antes aprisionavam. Isso gera leveza e disposição para avançar. Com a prática da confissão e do arrependimento, o coração se torna terreno fértil para o Espírito agir. A culpa cede lugar à paz, e a vergonha se transforma em ousadia para viver em santidade. A oração sincera, por sua vez, se torna fonte constante de força. Em vez de ser último recurso, passa a ser estilo de vida, trazendo direção e consolo em cada decisão. Ao mergulhar na palavra como voz viva do Espírito, a mente é renovada. A Bíblia deixa de ser apenas um texto e se torna alimento diário, resposta para dúvidas, espada contra tentações. Já o louvor transforma ambientes. Onde antes havia peso e tristeza, passa a existir alegria e liberdade. O Espírito Santo encontra espaço para agir em qualquer lugar onde há louvor verdadeiro. A comunhão com outros irmãos fortalece a caminhada, porque ninguém carrega sozinho os fardos da vida. A sensibilidade ao sussurro do Espírito, por sua vez, traz clareza para escolhas que antes geravam confusão. Essa percepção evita quedas e conduz ao caminho da obediência. E quando finalmente há entrega total, a vida deixa de ser guiada por inseguranças e se torna conduzida por uma presença constante que gera paz, propósito e transformação. O impacto prático dessas ações é visível. O medo diminui porque o Espírito traz coragem. A ansiedade perde força, porque a paz de Deus ocupa o coração. As tentações se tornam mais fáceis de vencer, porque a palavra está guardada na mente. As decisões se tornam mais acertadas, porque o Espírito guia em sabedoria. O amor se torna mais real, porque nasce de uma fonte inesgotável. Não se trata de uma vida perfeita, mas de uma vida guiada. O Espírito Santo não promete ausência de lutas, mas presença constante em cada batalha. Quem aplica essas 9 ações experimenta a transformação diária. A mente é renovada, o coração é fortalecido e a esperança é mantida viva. E é nesse ponto que eu quero te convidar a agir. Se essa mensagem tem falado ao seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que também precisa viver essa transformação e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que edificam a fé. Juntos, podemos formar uma comunidade guiada pelo Espírito e espalhar a luz de Cristo em meio a um mundo que precisa de esperança. O impacto das 9 ações não é apenas espiritual, é prático, visível e contínuo. Quem escolhe viver dessa forma não apenas se aproxima do Espírito Santo, mas se torna testemunha viva de que ele é real, presente e transformador. Essa é a diferença entre viver no próprio esforço e viver guiado pelo Espírito, uma vida comum que se torna extraordinária. O significado espiritual de viver guiado pelo Espírito. Quando alguém decide aplicar essas ações e se render completamente ao Espírito Santo, algo profundo acontece. A vida deixa de ser conduzida apenas pela lógica humana e passa a ser guiada por uma sabedoria maior, que vem do alto. O significado espiritual de viver guiado pelo Espírito é experimentar diariamente a realidade da presença de Deus, não como uma teoria, mas como prática viva. Isso transforma não só a forma de enxergar o mundo, mas também a maneira de reagir a ele. Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 14, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa declaração mostra que a marca de um verdadeiro filho não está em rótulos religiosos, mas em viver sob direção do Espírito. Ser guiado pelo Espírito significa não depender mais de impulsos,
medos ou pressões externas, mas caminhar em obediência àquele que conhece o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Viver guiado pelo Espírito gera clareza em meio à confusão. Onde o mundo enxerga apenas problemas, o Espírito aponta soluções. Onde todos dizem que não há saída, ele abre portas. Onde o coração humano se desespera, ele traz paz que excede todo o entendimento. Essa é a diferença entre ser conduzido pelas próprias emoções e ser dirigido pela voz divina. Esse estilo de vida também significa transformação de caráter. O Espírito Santo produz frutos visíveis em quem se entrega: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, como está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Esses frutos não surgem do esforço humano, mas da ação contínua do Espírito no coração. Eles se tornam testemunho para os que estão ao redor, porque revelam que existe algo diferente, algo maior guiando cada atitude. O significado espiritual de viver guiado pelo Espírito também está em perceber que ele não conduz apenas em grandes decisões, mas em detalhes diários. Desde uma palavra de consolo que você oferece a alguém, até a escolha de como reagir diante de uma injustiça, o Espírito Santo orienta e fortalece. Ele não é guia apenas de momentos extraordinários, mas de cada passo da caminhada. Esse viver também traz segurança. O Espírito Santo nunca conduz para a perdição, mas sempre para a vida abundante em Cristo. Ele protege, alerta e guarda. Muitas vezes impede que sigamos por caminhos que parecem bons aos olhos humanos, mas que levariam à destruição. Essa direção constante é sinal do cuidado amoroso de Deus. O significado espiritual é profundo. Viver guiado pelo Espírito é a maior prova de liberdade que existe. É ser liberto do peso de decidir sozinho. É descansar no fato de que alguém maior está conduzindo. É caminhar sabendo que, mesmo quando não entendemos, estamos no lugar certo porque seguimos a voz certa. Essa é a marca da verdadeira transformação. Quem vive guiado pelo Espírito Santo não apenas experimenta mudanças pessoais, mas se torna instrumento para transformar ambientes, famílias e até gerações. A vida deixa de ser apenas sobre o que se conquista e passa a ser sobre o que se vive em Deus. Esse é o chamado mais profundo. Não apenas conhecer o Espírito, mas deixar que ele guie cada passo da sua jornada. Uma vida transformada pela presença. Tudo o que foi revelado até aqui aponta para uma verdade central. Aproximar-se do Espírito Santo é a chave para viver uma vida plenamente transformada. Não se trata apenas de seguir rituais ou de acumular conhecimento religioso, mas de permitir que o Espírito ocupe o centro da existência. Quando isso acontece, o vazio é preenchido, a mente é renovada e o coração encontra forças para enfrentar qualquer desafio. A vida comum se torna extraordinária, porque passa a ser conduzida pelo próprio Deus. As 9 ações que exploramos não são passos teóricos, mas caminhos práticos que abrem espaço para o Espírito agir. Elas quebram barreiras, curam feridas, fortalecem a fé e nos conduzem a uma intimidade que muda tudo ao redor. O chamado interior desperta, as correntes invisíveis caem. A oração se torna viva, a palavra ganha voz, o louvor abre os céus, a comunhão fortalece, o sussurro é ouvido, a entrega é completa e o impacto é visível no dia a dia. Esse é o ciclo da transformação. Um processo contínuo que nos aproxima cada vez mais da presença divina. E aqui está o ponto mais poderoso. O Espírito Santo não é apenas um visitante em nossas vidas. Ele deseja habitar em nós. Jesus prometeu em João capítulo 14, versículo 17, que o Espírito da verdade estaria em nós e permaneceria conosco. Essa promessa é viva e atual. Hoje você pode escolher experimentar essa realidade. O Espírito Santo não está distante. Ele está à porta do coração, pronto para guiar, consolar e transformar. Por isso, a decisão está diante de você. Continuar tentando preencher o vazio com forças próprias ou se render ao Espírito e deixar que ele transforme tudo de dentro para fora. Essa escolha define não apenas como você viverá o presente, mas também como construirá o futuro. O Espírito é guia, amigo e consolador. Ele é a resposta para a dor, a paz em meio à tempestade e a força que sustenta quando tudo parece desmoronar. E agora, eu quero te convidar a agir.
Se esta mensagem tocou a sua vida, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa transformação e se inscreva no canal para que possamos juntos espalhar a palavra e formar uma comunidade que vive guiada pelo Espírito Santo. A vida guiada pelo Espírito não é uma promessa distante, mas uma realidade acessível. Ele deseja preencher cada espaço, dirigir cada passo e revelar o propósito para o qual você foi criado. Quando o Espírito Santo encontra espaço em sua vida, nada permanece igual. O medo dá lugar à coragem, a dúvida dá lugar à fé, e o vazio é preenchido por uma presença que nunca abandona. Essa é a vida transformada pela presença, o maior milagre que qualquer pessoa pode experimentar.